Olá a todas e todos, meu nome é Adriana Cavalieri Sais, estou aqui para falar um pouco de mulheres nas ciências, então eu vou começar falando um pouco da minha formação, da minha evolução, né, profissional, e depois dos tópicos que eu coloquei no título dessa nossa conversa, né, conservação do solo, recursos hídricos e paisagem. Sou engenheira agrônoma de formação, estudei em Espírito Santo do Pinhal, o pessoal conhece mais por Pinhal, né, mas na cidade o pessoal não gosta de deixar o Espírito Santo de lado, diz que dá azar. Sou nascida lá também, né? A agronomia foi um curso que me marcou bastante. Por que que eu escolhi agronomia? Estava, assim como muitos jovens, bastante indecisa na época, mas escolhi agronomia por conta da liberdade, né, que é trabalhar no campo, que é trabalhar com agricultura de uma maneira geral, né. Não me arrependo, né, faria de novo, né, talvez com um olhar um pouco mais voltado para a sustentabilidade, um pouco mais voltado para as questões ambientais do que na época em que eu estudei. Na graduação conheci um professor que me deu aula de conservação do solo e ele acabou influenciando bastante a minha escolha por essa área, né? Acabei, logo após a graduação, indo fazer um estágio profissionalizante no Instituto Agronômico de Campinas, seção de conservação do solo, e depois ingressei no mestrado na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, né, onde eu fiz mestrado e doutorado na área de concentração de água e solo, né, trabalhando mais especificamente com a área de solos, né, principalmente com ferramentas de planejamento para uso agrícola das terras, né? E deixo, né, um legado importante nessa linha de trabalho, né, que foi bastante importante para mim e que acabou fazendo com que logo na sequência, terminado o doutorado, em 1998 eu fosse fazer um pós-doutoramento na França, né? Vocês imaginam que eu cheguei na França em agosto de 98. Os mais novos com certeza não vão saber, mas foi nessa época que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo na França, para a França, com 3 gols do Zidane. Então, o pessoal falava, você é brasileira, né? E dava um sorriso, né? Ou seja, lembrava da final da Copa do Mundo, na qual a França foi a grande vencedora, né? Derrotando o Brasil. Mas voltando para o nosso assunto, né? Esse meu pós-doutoramento foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu trabalhei com a relação solo-paisagem. Conheci algumas pessoas bastante importantes nessa área lá. Pude participar de um congresso mundial de solos, que aconteceu em Montpellier, né? Eu fiquei no sul da França. Foi uma experiência de vida fantástica e uma experiência profissional mais ainda, né? Hoje, diante dessa câmera, estou bastante tímida, né? Mas posso dizer que foi essa minha viagem, essa minha passagem pelo sul da França, onde fiquei quase que um ano, né? O que acabou fazendo com que eu realmente perdesse muito da minha timidez, né? Uma época que permitiu com que eu me soltasse muito mais. Demorou bastante depois de formado. E demorou, né? Imaginando que me formei em 90 e em 1992 já estava dando aula, né? Na mesma faculdade que eu tinha me formado em agronomia. Para vocês terem uma ideia, foi um desafio enorme, né? Tinha alunos que tinham sido colegas meus no antigo colegial, hoje ensino médio, né? Então era muito nova, além da timidez que acabei de falar para vocês, né, confessar aqui em público,
sofri bastante, ainda substituindo um professor que era extremamente exigente, né? Então eu não podia ser muito diferente disso, né? Fui aos poucos dando uma pegada, vamos dizer, entre aspas, diferente aí para a minha disciplina. Dei aula de conservação do solo até 2012, quando acabei deixando, né, a instituição e procurando outras coisas para fazer, né? Por que eu deixei uma instituição privada? Porque eu queria trabalhar com pesquisa, né? Essa era a minha grande vontade, né? Então, meu mestrado e meu doutorado foram na Unicamp, né? Me deram muito aporte técnico para desenvolver, né, trabalhos de pesquisa. Meu pós-doutoramento, ele trouxe a visão humana para dentro da minha área. Aliás, até 98 era uma pessoa extremamente pragmática, né? Cálculo, né? Tudo tinha que estar muito certinho. E fui aprendendo a ser diferente quando eu comecei a estudar recursos hídricos, né? E quando foi isso? Quando eu comecei a minha atuação junto a Comitê de Bacia Hidrográfica. Poxa, o que é isso, né? Os comitês são colegiados que foram criados a partir da Constituição de 88, né? Por leis estaduais, como foi o caso da Lei 7663 de 91 no estado de São Paulo, né? E depois a Lei de Recursos Hídricos Federal, que acabou sendo publicada em 1998, né? E eu tô no comitê, né, da Bacia do Rio Mogi Guaçu, do qual Araras faz parte, do qual Espírito Santo do Pinhal também fazia parte, desde 1996, né, desde a sua fundação, né? E comecei ajudando muito o pessoal tecnicamente. O primeiro documento que eu ajudei a construir foi o que nós chamamos de relatório zero, né? E esse relatório, ele era bem técnico, né? Foi onde eu aprendi a trabalhar com vazão de referência, com vazão mínima de referência, e foi aonde eu também aprendi que para a gestão de recursos hídricos, se as pessoas não quiserem trabalhar, não quiserem fazer, você não consegue mudar, não consegue fazer a diferença. Então, trouxe o componente humano cada vez mais forte dentro desse meu contexto de pesquisa, né? E uma pesquisa já muito prática, né? Então, no que eu trabalhava? Trabalhava em maneiras de buscar a gestão de recursos hídricos, quer seja, né, pelo planejamento de uso da terra, pela conservação do solo, né, pela manutenção da vegetação nativa nas áreas em que ela deve ficar, né? Então, trabalhava de uma forma técnica, mas se o agricultor não quiser replantar, né, nas áreas que foram desmatadas de forma indevida, se os municípios não quiserem tratar seu esgoto, né, se os municípios, por meio das suas prefeituras, não destinarem de forma correta o seu lixo, né, se a gente não trabalhar, né, com a demanda de água de uma forma consciente, você não vai ter gestão. Você não vai planejar, você provavelmente vai usar muito mais água do que do que aquele recurso hídrico ou do que aquele curso d'água pode estabelecer. E foi o que aconteceu em algumas dessas regiões, né, aqui do Rio Mogi Guaçu. Então, tinha algumas áreas que eram extremamente irrigadas, que tinham mais demanda de água do que disponibilidade, né? Foi o esgoto que era lançado in natura praticamente, né, por quase todos os municípios da bacia do Mogi no rio, que causaram morte de peixe. Então isso ao longo desses anos isso foi mudando, né? E foi mudando como, né? Foi mudando a partir de políticas que envolviam tanto a parte técnica, né? E nessa eu acho que ajudei bastante,
né? Mas também na parte, nas ações, né? Das pessoas que estavam ali dentro, né? Que estavam ali trabalhando junto aos recursos hídricos, quer seja dos seus municípios, quer seja da sua região, né? Então, o comitê me ensinou bastante, né? Ele trouxe um caráter muito aplicado para tudo aquilo que eu gosto de fazer, né? E continuo fazendo. Fiquei representante no CBH Mogi, no Comitê da Bacia do Mogi, por Pinhal, durante o período em que estive lá, né? Até 2012. Depois dei uma folga, né? De poucos anos. E agora divido essa responsabilidade com outro professor aqui na UFSCar, né? Quer dizer, não fico longe de recursos hídricos. Tenho, do ponto de vista político, atuado bem menos no Comitê de Bacia, né? Isso se pensar, né, que ao longo dessas décadas, né, trabalhando com recursos hídricos, tive a oportunidade de ser vice-presidente do comitê em alguns mandatos, né, em 2 mandatos inteiros, mais um parcial. Então isso me trouxe uma bagagem política bastante interessante, né? E também me trouxe um senso de responsabilidade pública também bastante importante, né? Durante esse período, né, o que eu acho que de importante trouxe para o comitê foi principalmente o nosso segundo plano de bacia, né, que eu acho que foi um marco, um referencial, né, onde a gente tinha estabeleceu metas muito bem definidas, né, e essas metas elas continuam nessa terceira versão, né, e com certeza eu acho que elas vão aí passar por um bom período, né, até a gente conseguir realmente atingir todos os objetivos, né, com aquelas 16 metas que a gente se propôs à época, né. Então esse foi um documento muito importante, um documento que marcou, né. O comitê optou por trabalhar não com uma empresa de consultoria, mas com as universidades da região, para que esse plano ele tivesse realmente a cara da nossa região. E nessa mesma sequência, trabalhei com outro documento importante, né, que foi o documento que estabeleceu a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né. Não quero ser crucificada por isso, né, mas a gente sabe que tudo aquilo que você, né, tem um valor econômico, a gente acaba se preocupando um pouco mais, né, com o uso abusivo, e a água aconteceu isso com ela. Antes, aquela cobrança que a gente recebia, né, ou recebe em casa, né, dos serviços de água e esgoto, ela dizia respeito à captação, tratamento e entrega da água na tua casa e o levar embora o esgoto, né? Que a gente nem se preocupa muito, só em pagar a conta. Hoje nessa conta já está incluído, né? São centavos, é imperceptível, mas é importante, né? Estão incluídos o recurso, ou seja, está incluído o quanto eu capto, o quanto que eu retiro de água do rio. E é pago de forma cara, né, o quanto eu deixo de tratar o esgoto. Tá? Então, e a gente sabe que Araras hoje é uma cidade que praticamente joga quase todo o seu esgoto in natura, né, no Ribeirão das Araras, no Rio das Araras e depois no Rio Mogi Guaçu, né? E então ela paga caro por isso, né? Ou seja, eu incentivo as prefeituras ou os serviços de água e esgoto, né, a fazer fazer essa remoção da carga orgânica, porque senão ele vai pagar mais, né? Então, e esse dinheiro que vem da cobrança, ele é usado dentro do próprio comitê de bacia. Então foi um processo que eu acho que acabou sendo bastante importante para o comitê. Aliás, né, me lembro de uma brincadeira que fiz à época, né,
defender a cobrança pelo uso da água, né, foi, acho que, desculpa, acabei tremendo um pouco a imagem aqui, né, tenho aqui minha colinha, por isso que de vez em quando vocês me veem olhando para baixo, né, para não fugir muito dela. Mas foi, né, tão difícil defender a cobrança, não no comitê, né, mas defender a cobrança nos órgãos estaduais, já que ela vira depois um decreto do governador de estado, né, a cobrança pelos rios estaduais. Ainda falta implementar a cobrança pela calha principal do Mogi Guaçu, que é o rio, é um rio de domínio federal, já que ele não nasce em São Paulo, ele nasce em Minas, então aí uma outra esfera, né, de cobrança. Mas, para mim, foi mais difícil defender a cobrança externamente do que de água, dos mais diversos, né? Não só da nossa bacia, porque a gente estava, numa época, trabalhando com a cobrança de vários outros comitês, né? E um jogo político bastante interessante. Confesso para vocês que aprendi política nessa época, né? Bom, vamos lá. Em 2012, quando eu falei para vocês que deixei um pouquinho recursos hídricos de lado, aqui no estado de São Paulo, eu resolvi que eu tinha que mudar de áreas, eu queria fazer pesquisa, eu queria trabalhar com alunos de pós-graduação. Falei, poxa, está na hora de deixar uma instituição privada, né, onde eu ganho muito mais por hora aula dada do que pelas pesquisas e pelos outros trabalhos que faço, né? Então, resolvi prestar concurso público para entrar numa universidade pública. Fui parar em 2013 na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, né, para dar aula num curso de engenharia hídrica, né, um curso novo, reconhecido tanto pelo MEC quanto pelo CREA, né, que é o Conselho Profissional de Engenharia, né, e aí dando aula de gestão de recursos hídricos. Então, abandonei a prática aqui, mas fui trabalhar, né, com educação nessa área lá. Minha passagem pela Federal dos Vales do Jequitinhonha, né, fiquei praticamente um ano lá, né, eu estava lotada no campus de Teófilo Otoni, gostava muito de lá, fiz amigos importantes lá, orientei trabalhos do qual eu tenho recordações muito boas, né? Mas veio uma costura para vir para a Universidade Federal de São Carlos e acabei vindo parar aqui redistribuída. Quando foi para vir para cá, né? Um dos meus pensamentos era, poxa, né? Mas o que eu vou fazer em São Carlos? Aqui em Teófilo Otoni eu faço a diferença, né? Uma cidade sem saneamento, uma cidade onde você estava vendo jovens com oportunidade de estudar em função de uma universidade, de um campus de uma universidade federal nova, né? Pessoas que talvez nunca tivessem acesso ao ensino público de qualidade, tendo, né? E estado de São Paulo, né, Araras, a coisa já estava bem organizada, bem feita, né? Mas a família falou mais alto, né? E o fato de vir para a UFSCar, uma das melhores universidades federais, né, pesou bastante. Então, desde 2014, estou eu aqui em definitivo, né? Porque fiz em 2012 uma passagem pela UFSCar de Araras, né? Como professor temporário, né? Em definitivo, trabalhando com aulas de graduação, aulas de pós-graduação e com ciência, com pesquisa, né? E aí é lógico, né? Precisava encontrar meu caminho aqui, né? Foi aí que a gente começou a unir, né? Toda essa bagagem, né? De conservação do solo, né? Com essa bagagem de gestão de recursos hídricos, e a gente começou a trabalhar com paisagem, né? E esse trabalho com paisagem, ele também vem muito do quê? Vem muito dessa minha passagem pelo pós-doutorado na França, né? E aí vim para cá para trabalhar,
né, não especificamente no curso de agronomia, mas um curso que surgiu, né, de uma das áreas da agronomia daqui, que é um curso de graduação em agroecologia, né? E ele, confesso que foi um curso que mudou, né? Me transformou bastante também, né? Então, essa visão da importância da agricultura familiar, né? Do desenvolvimento de uma agricultura de base mais sustentável, de uma agricultura sem uso, né? Ou com uso bastante moderado de agrotóxico, né? Só aqueles que causam menor impacto ou buscando um equilíbrio maior na nossa natureza, né? E foi aí então que a gente começou a, a trazer aquele planejamento inicial, né? Que vinha mais por conta da conservação do solo, né? Para uma análise completa de paisagem, tendo como base a bacia hidrográfica como unidade de estudo, né? Por que a bacia hidrográfica como unidade de estudo? O que é bacia hidrográfica? Então, a bacia hidrográfica, ela é, né, uma região onde toda a água da chuva que cai, ela vai escorrer, né? Ela vai caminhar, quer seja superficialmente, quer seja, né, internamente pela água que infiltra no solo, né, para uma única saída, para um exutório, né, que seria a parte mais baixa ali, onde aquele rio ele encontra um rio maior, né, até esse rio maior encontrar um rio maior ainda e a gente ter esse rio desaguando no oceano. Então, eu vou ter grandes bacias hidrográficas e vou ter pequenas áreas, né? Então, você estudar a vegetação nativa em cima, né? Você estudar alternativas de uso do solo, sustentáveis para a agricultura, né? Buscando aí, né, um trabalho com a conservação do solo, buscando, né, uma diversidade na agricultura, ou seja, buscando rotação de cultura, buscando policultivos, ou seja, né, eu plantar várias coisas juntas, né, e aí as pragas que aconteceriam em uma cultura seriam controladas, né, por pragas né, inimigos naturais que se desenvolveriam naquela outra cultura, onde eu teria vários sistemas radiculares diferentes que estariam captando água, captando nutrientes do solo de forma diferente, ou seja, eu teria vida, né? E isso faz muito sentido, principalmente se a gente for falar, né, de um país tropical como o nosso, né, onde a gente tem aí uma vegetação nativa bastante diversificada, né, atingindo aí uma diversidade máxima, né, na floresta amazônica, né, e aonde a perda de nutrientes, de matéria orgânica, de água é muito grande quando você faz o desmatamento total, né, dessas áreas. Então, hoje é com isso que eu trabalho. Então, o que tem em comum, né, conservação do solo, recursos hídricos e paisagem, né? Tem em comum aí um legado, né, uma evolução profissional minha, né, e que hoje é bastante cara, né? Por quê? Porque ela traz um pouco de uma visão mais ampla que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter um aprofundamento científico para desenvolver nossas teorias, né? Testar as nossas hipóteses, mas a gente tem que ter uma visão ampla para poder, né? A partir daquela pesquisa que a gente gera, né, criar soluções para um mundo melhor, né? Criar soluções para que a gente possa evoluir, né? Naquela ciência ou naquela área que a gente escolheu para a gente trabalhar, né? E ainda não falei, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade que permeando essas 3 áreas de conhecimento, né? Tem uma
uma tecnologia que eu uso bastante, que é o geoprocessamento, ou seja, trabalho com mapas, né? Que vão aí desde as imagens de satélite, que hoje a gente vê com bastante clareza num Google Earth da vida, ou num outro globo virtual, né? Quer seja pelo mapeamento, né? De todas as características que a gente tem da Terra, né? Mas esse papo fica para uma outra vez. Com relação a ser mulher, né, e trabalhar com ciência, o que eu digo, não é fácil, foi mais difícil do que é hoje, né? As mulheres, elas sofriam muito mais preconceito lá atrás. Me lembro quando entrei num curso de agronomia, nós éramos em 216 alunos ingressantes, né? Desses 216, somente 20 e poucos eram mulheres, né? Formamos em mais ou menos 15, né? Então, eu convivi num mundo, né, cheio de preconceito. Enquanto você chegava na casa de um agricultor, né, ele falava, ó, minha mulher tá lá na cozinha, né? Então, ou seja, vai para lá que eu vou conversar aqui com um homem, né, que tá aqui, que é com quem eu devo conversar. Mas são situações em que a gente, né, por amar aquilo que faz, né, a gente acaba, é, a gente acaba, né, vencendo esses preconceitos, né, e acaba criando né, pelo trabalho que você faz, pelo trabalho que você ama, né, você acaba criando aí, né, um respeito das pessoas que estão ali próximas e mesmo até distantes de você, né. Não é fácil, porque a mulher tem jornada dupla, né, ou seja, nós trabalhamos fora, mas quando a gente chega em casa tem comida para fazer, supermercado para fazer, né? Mas é isso, eu acho que a mulher ela tem, né, ganhado seu espaço, né? Muitas vezes, né, a agronomia me mostrou que a gente não pode se comparar a um homem em determinadas atividades, né? Lá no começo, trabalhando com conservação do solo, né, vai falar em tradar, em furar, né, uma terra para pegar uma amostra a 1 metro de profundidade. Bom, depois do segundo furo que você faz, os teus braços já não aguentam mais, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças, né? E eu acho que ao longo desses praticamente aí 30 anos, né, de trabalho, de profissão, né, a gente conhece bem os atalhos, né, do que a gente deve fazer. É isso, né? Espero que tenham gostado um pouco dessa minha história profissional. Obrigada.